Então, agora, para finalizar, na sequência de trabalhos aí, né, eu vou falar um pouquinho sobre os preparos demonstrar um preparo de dente anterior, desculpa, os posteriores já acabei de demonstrar, tá no outro vídeo separado. Então, a gente vai fazer dentes anteriores. Os conceitos, né, eles não mudam. Eu preciso, como eu já disse no outro vídeo, de espaço suficiente para o material restaurador, dependendo muito do tipo de material restaurador que eu quero trabalhar, depende também do tipo de término de preparo, então, e da localização, né? Em dentes anteriores, a gente tem que se preocupar muito mais com a localização do término do preparo, e aqui vale para todos os tipos de restaurações, mesmo que sejam as metal free, porque dependendo do tipo, da condição do meu remanescente dental, eu também preciso esconder o término do preparo. Então aqui a gente vai trabalhar sempre com preparos subgengivais para metalocerâmicas, isso é uma regra já, né, como a gente já falou, mas mesmo se eu quiser trabalhar com metal free, eu também muitas vezes vou ter que fazer o preparo subgengival ou a nível gengival. A expulsividade não muda, o volume de desgaste depende do preparo que eu quero fazer, tá? Então, os conceitos são os mesmos e eles estão na aula teórica sobre preparos. Aqui é mais uma demonstração mesmo da sequência de preparo, né? Então, as brocas, elas também não mudam. Eu também vou trabalhar muito com a 2136 ou com a 4138, que são brocas que têm a conicidade certa de 3 graus, que tem a ponta do término, a ponta da broca fazendo o término em chanfro, e aqui a gente vai ter uma pequena variação do término em chanfro, né? Que é o chanfro biselado. Eu vou ter a esférica para fazer delimitações de margem cervical, caso eu queira. Na demonstração aqui, eu não fiz delimitação de margem cervical, porque particularmente eu acho que atrapalha mais. Porque quando vocês fazem uma delimitação com a esférica, vocês acham que não precisa unir com o resto do preparo. Então eu fiz a demonstração somente com a 2136. E aqui a gente vai usar também a 3118, que é a região de símbolo, né? Então vamos lá para o nosso preparo. Então tem um manequim de dentes anteriores e, apesar da tremida da câmera aí, que eu devo ter batido a cabeça na câmera, mas a gente vai fazer, né? Começando com a borda incisal. A borda incisal, ela tem uma inclinação leve, né? Ela não é plana, tem uma inclinaçãozinha leve, então observem que a broca está levemente inclinada para a palatina, seguindo a inclinação da borda cervical. Então, tá lá. Ó. Aí eu fiz, achei pouquinho, que era uma redução um pouco maior, né? Metalocerâmica, 2 milímetros pelo menos de volume que a borda incisal exige, né? Então eu vou com a região mais da base da broca, ó, e faço a inclinação que eu gostaria. Ó, agora um do sulco de orientação ficou bom, o outro ficou pouquinho, vou aprofundar mais. Olhei e vou aprofundar mais um pouquinho o sulco da região mais... não vou nada, né? Na verdade aí eu já uni tudo, né? Então eu uni, mas eu já vou corrigir. Depois vocês vão ver que lá no final do preparo eu vou dar uma corrigida nisso, porque eu achei que a região mais próxima do ângulo mésio-incisal, ela ficou mais alta. Então eu corrigi isso. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa barrinha. Então eu faço a união lá com a broca levemente inclinada. Percebam que a inclinação da porção cervical, da região cervical, ela é levemente inclinada para a palatina. Ó. Ela não é plana, a broca não entra reta. Então eu vou melhorar um pouquinho depois, mas eu posso melhorar no final. Agora, mais ou menos como eu mostrei lá, eu vou melhorar já, na verdade, ó. Ou não. Então, mais ou menos como eu demonstrei lá nos dentes posteriores, a face vestibular tem dois planos. Uma inclinação seguindo mais o terço incisal, né? E uma inclinação que é perpendicular ao longo eixo do dente, que aí a broca vai trabalhar plana. Aí ela está inclinada, levemente inclinada. Agora, na região cervical, a broca vai trabalhar perpendicular ao longo eixo do dente, para que nos dê aquela expulsividade de 3 graus, né? Então, uma broca inteira é o suficiente, aí é 21,36. A gente vai variar, às vezes, a broca e a gente vai saber quantas a broca tem de volume. Então, é importante saber quanta broca tem de volume com espessímetro para que a gente entre uma broca, meia broca, dependendo do calibre da broca,
Por exemplo, a 4138 é mais calibrosa que a 2136. Tem o mesmo formato, mas é mais calibrosa. Agora, unindo os sulcos que eu fiz no terço incisal, lembrando que o dente também possui inclinação mesodistal. Então, eu vou seguir a inclinação mesodistal do dente e aprofundar o que eu fiz nos meus sulcos de orientação. Ó. Já começo a chegar um pouco mais próximo da proximal. Se vocês estiverem seguros para poder trabalhar na face mais próxima proximal do dente adjacente, né? Sem estragar o dente adjacente, coloquem uma tira matriz metálica, tá? Para proteger o dente adjacente. Então, ó, já vou seguindo a inclinação, fazendo mésio distal, também já fazendo a inclinação cérvico-incisal, né? Então, observem, vou dar uma jogadinha de ar aí para limpar. Observem que tem uma inclinação tanto cérvico-incisal quanto uma inclinação mesiodistal. Então, tá aí o nosso início de preparo, né? Já fiz o primeiro desgaste da região incisal, do terço incisal da face vestibular. Olho de lado para ver se eu tenho uma redução realmente. E agora eu vou fazer a redução do terço cervical. A broca vai trabalhar perpendicular ao longo eixo do dente e já vai começar, assim como no vídeo de dentes posteriores, delimitar o meu término de preparo. O término de preparo em anteriores, como eu falei agora há pouco, ele é sempre escondido na gengiva. Aí eu estou fazendo em manequim, né? Então por isso ele vai ficar fora da gengiva para que a gente consiga visualizar. E vocês em manequim também vão fazer assim. Lá, mas agora em boca a gente não faz dessa maneira, a gente esconde o nosso término de preparo sempre dentro da gengiva. Ó, a broca, agora ela mudou a inclinação porque eu estou desgastando mais a porção cervical e unindo as angulações, para não deixar nenhum tipo de degrau, nenhum tipo de aresta. Mas a broca sempre está trabalhando na porção, no terço cervical, ó, perpendicular ao longo eixo do dente. Sempre muito sutil, já dando cara de término de preparo. Ó. Eu quero já determinar o término do meu preparo ali, certo? Então, é muito importante que o término do preparo sempre fique liso, bem determinado. Na foto anterior, se vocês voltarem lá, eu sempre finalizo o meu término com fio de afastamento gengival. Então, eu jogo esse fio um pouquinho mais para o vestibular, eu afasto ele horizontalmente e aí eu consigo delimitar o meu término de preparo de uma maneira mais adequada. Então, observem ó, que já tem uma carinha de término de preparo. Olhem aí, eu vou só limpar. Ó, uma carinha de término de preparo. A face cervical em duas angulações. Beleza, já está iniciado. As proximais não tem desgaste ainda, não desgastei a proximal. Agora eu vou desgastar a minha face palatina, primeiro o terço cervical da face palatina. Ó. Broca perpendicular ao longo eixo do dente, porque as faces opostas são paralelas entre si, né? Então a face cervical da vestibular e a face cervical da palatina são paralelas entre si, com aquela expulsividade de em torno de 3 graus cada face, totalizando 6 graus. Podendo chegar até 15 graus aí, que tem uma retenção adequada, como eu mostrei na aula para vocês o gráfico de retenção. Então, broca perpendicular ao longo eixo do dente, ponta de broca delimitando o término de preparo, e aí a gente vai, ó, trabalhando. Olha como a broca não muda. A cabeça do motor está paralela ao longo eixo do dente, né? E a broca fica perpendicular ao longo eixo do dente. Ó. Então, eu consigo garantir o meu término de preparo dessa maneira. E consigo garantir muito mais a expulsividade do preparo desta maneira. Expulsividade que tem que ser adequada. Se eu fizer preparos que a gente chama de pirulito, a gente diminui muito a retenção da peça, né? Da coroa que virar. Então, faço, olha lá, já dei uma cara, não finalizo, gente, porque por enquanto eu estou criando o meu preparo. Não estou já querendo finalizar. Lá no final vocês vão ver que eu vou alisando, depois que estão todas as faces prontas, aí eu vou alisando, adequando as faces de acordo com o que eu quero. Então, fiz a incisal, fiz a vestibular e agora vou fazer a proximal, né? O ideal da proximal é que a gente sempre rompa o contato com aquela broca 2200, como eu falei para vocês. Né? A 2200 com tira matriz metálica. Proteja os dentes adjacentes, os dentes vizinhos, com a tira matriz metálica e depois venho com a broca 2200. Então, recapitulando.
Primeiro a face incisal, depois a face vestibular em 2 planos e depois o plano cervical da face palatina. Agora eu vou fazer o plano, o símbolo da face palatina, ó, com a broca 3118, que é uma broca em forma de chama, e ela é própria, olha como ela encaixa muito bem na região de símbolo, ela é própria para o desgaste dessa região, não é coincidência, ela foi desenvolvida para isso. As empresas desenvolveram brocas próprias para isso, né? A gente está trabalhando com instrumentais próprios para preparo. Então, olha como ela se encaixa muito bem na região de símbolo e eu faço a redução. Posso fazer um sulco de orientação na região de símbolo? Posso, com uma broca esférica 1014. Entro meia broca e depois eu aliso essa região de símbolo no próprio formato de símbolo até assumir a marcação que eu fiz. Particularmente eu não gosto, porque eu acho que corre o risco da gente invadir demais. Então faço uma redução inicial com a broca 3118, formato de chama, próprio para isso, próprio para essa região. Vou dar uma limpadinha aí para que vocês vejam bem. Vou já melhorar, ó. Eu voltei com a 2136 e vou melhorar, porque eu consigo ver agora a face palatina. Ó. Vou romper o contato proximal, aí é o ideal que seja 2200, como eu falei para vocês, lembra? Mas como eu estou trabalhando no manequim e estou tendo uma boa visualização, né? Então eu vou direto com a 2136. Poderia ter protegido o dente adjacente com uma matriz metálica? Poderia e deveria. Mas aí para agilizar o vídeo eu acabei no direto, né? Então rompe o contato proximal com a 2200 e depois vem com a 2136 já fazendo o preparo. Percebam, broca perpendicular ao longo eixo do dente. Rompi o contato distal, agora vou romper o contato mesial. Observem que a broca está trabalhando muito próximo ao dente adjacente, muito próximo. A resina ela vai até quebrando. Em momento nenhum eu encosto no dente adjacente. Deveria ter colocado uma tira matriz metálica para proteger, mas para o vídeo ficar mais curto eu já fui direto, inclusive posso romper esse contato com a 2200, é a broca própria para rompimento de contato. Depois eu venho adequando margem, adequando o término com a broca certa, mas posso romper com matriz metálica 2200. Dá uma limpadinha, né? Para que fique mais fácil de a gente visualizar. E aí o preparo está basicamente feito. Agora começa o que eu falei para vocês, que é o alisamento, fica um ângulo vivo entre as faces proximais e as faces livres. Ó. Eu vou ter que alisar esse ângulo vivo, voltei com a 2136, ó, e vou começar a determinar término de preparo. Ó. Olha a broca determinando término de preparo e já arredondando. Ó. Já arredondando o ângulo vivo que ficou entre a mesial e a vestibular. Então a broca já começa a arredondar. Ó. E olha como ela é delicado o ajuste do término de preparo. Ó. A broca vem, ela praticamente não desgasta nada. Vai dando uma cara de término de preparo. Sempre perpendicular ao longo eixo do dente. Estou trabalhando em região cervical, seja na vestibular, seja na lingual, sempre a broca perpendicular ao longo eixo do dente. Olha o ajuste lá agora na face palatina. Deixa eu subir um pouquinho esse vídeo para melhorar. Aqui. Deixa eu passar ele. Estava por aqui. Agora a face palatina. Determinando a broca perpendicular ao longo eixo do dente, garantindo expulsividade adequada. Venho alisando, arredondando, dando as características que eu desejo, aquelas características que a gente quer ter, de expulsividade entre as faces opostas, então cervical da vestibular, cervical da palatina, o mais naquela angulação possível de 3 graus em cada face, totalizando 6 graus. Vou arredondando os ângulos que eu criei. Quando eu rompo o contato, seja com a 2200, seja com a 2136, eu crio uma face, um ângulo vivo entre as faces, que não pode existir. Então eu vou arredondando. Ó. A broca trabalha como um delineador. Ela vem contornando o dente. Ó. Mais uma vez, vou arredondar um pouquinho mais, ó, quebrar esse ângulozinho mais na cervical, inclinei a broca para quebrar o ângulo na cervical, na incisal, desculpa. Então, olha a broca inclinada e quebrando o ângulo vivo. Tem que ser arredondado o preparo. Dá uma limpadinha. O que aconteceu aí? Subir mais um pouquinho.
Jogar mais para o final. E aí, ó, tenho praticamente o preparo terminado já, ó. Posso melhorar alguns ângulos? Posso melhorar alguns ângulos. E agora fugiu. Posso melhorar alguns ângulos? Sempre posso melhorar alguns ângulos. Ó, delimitando o término, arredondando, fazendo a união entre as faces, para que seja uma união sutil, uma união que vá possibilitar a adaptação de uma peça rígida, uma peça que não gosta de regularidade, ela gosta de uma superfície lisa, uma superfície bem delimitada, olhando de cima e arredondando, fazendo o término do preparo. Ó, pequenas irregularidades eu conserto agora. Posso pegar uma broca de granulação mais fina? Posso e devo, tá? Pegar uma broca de angulação mais fina. Posso colocar fio de afastamento gengival? Posso e devo colocar fio de afastamento gengival. Então, vou arredondando os ângulos, porque agora é arredondar e melhorar, porque o formato básico foi dado lá no começo. O formato básico foi dado com a broca e com o sulco de orientação e união do sulco de orientação. Então aí eu tenho preparo 90% acabado já. Rapidamente a gente consegue um preparo 90% adequado. Lembrar que o ideal é sempre trabalhar com as brocas na posição correta. Quem me dá o preparo bonito e o preparo adequado não é uma habilidade manual, não é milagre. É brocas corretas, trabalhando na posição correta. Eu agora vou alisar um pouco mais esse símbolo, a região de símbolo, porque ela estava meio irregular, porque tinha crista marginal ainda, né? Não tinha delimitado bem as faces proximais. Agora eu vou dar uma arredondada. Percebam que eu não desgasto, não fica um plano inclinado. Ó. A região de símbolo fica, o terço cervical da região palatina ela fica oposto à face vestibular, né, com aquela expansividade. Então eu só angulo a região de símbolo. Eu procuro fazer preparos que tenham anatomia semelhante à anatomia do dente, tá? Claro que a face proximal tem que ser expulsiva. Se observar o outro dente, ela é retentiva. Então eu preciso romper o contato proximal. Mas, de uma maneira geral, o preparo ele fica bem próximo ao que seria um dente íntegro. Então aí o preparo finalizado, tirei do manequim para poder pintar para vocês verem onde termina o preparo, para ver o ângulo. Então eu vou pintar com um grafite 05, podem fazer isso. Ó, vou limpar um pouquinho, né? Eu vou pintar e aí vem, primeiro eu pinto, ó, todo o termo de preparo em chanfro ainda. Ó. Aí que a cerâmica vai se adaptar, ou que a metalocerâmica vai se adaptar. Tem que ter bem delimitado. Observem que é liso, aí está bem delimitado. Ó. Aí, isso seria uma metalocerâmica convencional, posterior. Agora, na anterior, o que eu posso fazer? Eu posso pegar uma broca fininha e fazer o rompimento da região, fazer o bisela, né? Fazer o biselamento. Pode ser uma 2200? Pode. Pode ser essa 1190, ó. Eu vou biselar o ângulo vivo, ó. Tem um ângulo vivo ali, né? Do chanfro. Eu vou fazer o biselamento. Igual faz na dentística, para poder fazer restauração anterior. Faço o biselamento. Aí a cerâmica ela vai ser um pouco mais comprida do que o metal. Se a cerâmica for um pouco mais comprida que o metal, ela esconde o metal e a gente consegue um preparo adequado. Então, ó, observe, eu só quebrei o ângulo vivo. Essa é a 1190, pode ser 2200. Isso é o biselamento só pela vestibular, porque só a face vestibular é estética. Então, olha o preparo, ó, com todas as inclinações de um dente reduzidos. Face proximal, vou voltar ali no manequim, ó, face proximal expulsiva, em torno de 3 graus de cada lado, término bem delimitado, e aí está o preparo finalizado. Tá bom? Dá uma limpadinha. E aí se baseia nisso para ir lá para o laboratório. A gente vai no laboratório e vai fazer a sequência lá no laboratório. Olhando por todos os ângulos e o preparo finalizado. Certo? Então eu vou subir esse vídeo para vocês agora e vou mandar para que vocês possam chegar no laboratório já com a demonstração na cabeça. Salvem esse vídeo também, porque aí vocês conseguem olhar lá no laboratório. Beleza? Um grande abraço, então.
e até mais.